Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica criadora do canal Doutora Ensina e o tema da nossa videoaula de hoje é o programa que me trouxe de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, o programa Médicos pelo Brasil. Eu sei que eu estava devendo esse vídeo aqui no canal para vocês, então eu resolvi hoje, eu tô com um tempinho livre aqui, resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, tá certo? É um vídeo que eu vou te contar um pouco sobre o que é o programa, sobre a minha experiência, como está sendo a minha experiência dentro do programa. E não tem como fugir de uma comparação com o atual programa, que inclusive foi lançado recentemente no edital, o Mais Médicos, né? Vale salientar que essa comparação não tem teor político, tá? Então não importa se tu é de direita, de esquerda, enfim. É só pra gente entender os pontos de cada um dos programas, discutir um pouco sobre eles, porque é necessário isso. E isso serve tanto para tu, que é colega médico, como para tu, que é colega profissional de saúde, qualquer profissional de saúde, ou principalmente também para você, usuário, que às vezes não tem o conhecimento de certas coisas que acontecem por dentro desses programas, tá? Não, às vezes não é divulgado, vocês não têm acesso ao edital, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho do programa Médicos pelo Brasil e do programa Mais Médicos também, em termos de comparação. Então vamos lá. Já sabe, não esquece, se gostou do tema, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Então vamos lá falar desse programa que me trouxe da capital de Pernambuco para uma área rural do Rio Grande do Sul. E eu não vim sozinha, eu trouxe meus 2 filhos, meu marido e meus 3 cachorros para morar aqui nessa área rural do Rio Grande do Sul que eu tô amando. E por que você fez isso, doutora? Meu Deus, que mudança radical! Porque o programa me encantou muito, tá, gente? Eu vou falar de alguns pontos positivos aqui desse programa que até agora tem sido uma experiência muito boa para mim, tá? Esse programa é um programa para levar médico onde mais precisa. A gente sabe que o Brasil tem uma necessidade, uma carência de assistência médica em muitos lugares, principalmente em áreas afastadas, né? Áreas indígenas, áreas rurais. E anteriormente, né, a gente já conhece aí o programa Mais Médicos, já foi criado há alguns anos para tentar suprir isso. Na minha opinião, o programa Médicos pelo Brasil veio com uma evolução do Mais Médicos, tá? Ele viu, não, mas o que é que não tá dando errado? O que é que não tá dando certo? O que é que tá dando errado? Vamos ajustar. E assim, eu fiquei surpresa, tá? Quando eu vi o edital, quando eu vi o programa, foi algo muito bem elaborado e me atraiu muito, e foi isso que me trouxe até aqui. Mas por quê? Vamos pensar, por que será que talvez não tenha um médico hoje no postinho perto da tua casa? O que que faz os médicos não ficarem no postinho? Isso é a primeira coisa que tem que ser pensada, tá? Porque, assim, eu sei que vocês romantizam um pouco, né, o profissional médico, que são heróis, super-heroínos, e eles têm mais que se desbravar, eles têm mais que sacrificar toda a sua vida em prol da medicina, mas não é bem assim, tá? Nós somos pessoas iguais a vocês, né? Seja você profissional médico, seja você um profissional da saúde, um colega profissional da saúde, ou seja você um usuário do SUS, tá certo? Então, nós somos iguais, somos pessoas. E a medicina, no meu caso, é uma parte muito importante na minha vida, mas não é toda a minha vida, tá? Eu sou uma pessoa com necessidades, eu sou mãe de 2 pequenos, eu sou esposa do Rafael, eu sou mãe, vamos dizer assim, de 3 cachorrinhos, e eu tenho que pensar, por exemplo, quando eu vou fazer uma mudança dessa, na minha família. Então esse é um ponto, o primeiro ponto que fazia os médicos saírem, talvez por um motivo familiar, por não ter estrutura para trazer a sua família, como foi o caso que aconteceu comigo agora. Segundo ponto, eu sou médica e eu preciso, assim como meus colegas médicos, estar me atualizando, me estudando o tempo todo. Medicina é uma ciência dinâmica que muda a todo momento. Então, não é porque a gente se formou médico que a gente para de estudar, muito pelo contrário, a gente tem que estudar a todo tempo. Talvez eu te decepcione agora com o que eu vou dizer, mas o médico não sabe tudo, tá? Eu acho que esse tudo é inatingível nessa ciência dinâmica que fica mudando a todo momento, tá? Medicina muda toda hora, conduta, medicações, a todo tempo, então, e agora que a gente tem mais acesso às informações do mundo, isso ficou inclusive mais veloz. Então, o outro ponto que fazia o médico não ficar no postinho era também buscar uma formação médica, tá? No meu caso, eu quero pro resto da minha vida trabalhar na atenção básica. Então, eu quero me especializar, tirar o meu título de especialista em médica de família e comunidade, que assim como cardiologia, endocrinologia é uma especialidade médica. Mas alguns colegas passavam um tempo no postinho,
mas iam buscar outras especialidades, mesmo que medicina de família e comunidade, mas iam fazer residência, enfim, iam buscar conhecimento, tá? Iam buscar, e o programa Mais Médicos, ele não contemplava isso, essa coisa da formação, do estudo, tá? Eu já vou fazer uma comparação melhor, mas vocês vão entender. Primeiro ponto é entender por que foi criado o programa e por que ele me atraiu, no caso aqui que eu tô falando um pouco da minha experiência. Terceiro ponto, muito importante, estabilidade. O que acontecia no programa Mais Médicos? Isso é um ponto que era uma falha e que foi, na minha opinião, suprida com esse novo programa Médicos pelo Brasil. O que acontecia no Mais Médicos é que era um contrato temporário. Então, tu imagina eu fazer essa mudança toda de Recife, Pernambuco, para o Rio Grande do Sul e ter um contrato de alguns anos e depois não saber. Ter que mudar tudo de novo, não saber se eu vou ter emprego ou não. Já o programa Médicos pelo Brasil, ele veio para mim como uma oportunidade de ter uma estabilidade, uma carreira. Então, como é que você ingressa no programa? Ou você ingressa como bolsista, que é o meu caso, você passa 2 anos estudando e é genial, gente. Daqui a 2 semanas eu tenho tutoria na cidade urbana, próxima daqui, não tão próxima, mas é próxima, tá? Eu tô numa área rural, mas tem um tutor lá, um especialista em medicina de família e comunidade que tá me esperando para eu fazer uma tutoria clínica com ela. Então, eu tenho essa oportunidade de formação. Depois de 2 anos eu presto prova de título e aí, tirando meu título, eu viro tutora também de outros colegas e a gente tem um plano de carreira, que isso é importante para qualquer profissional. Qualquer profissional, o ideal é que ele tenha um plano de carreira. Então, é estabilidade, tá? Estabilidade na profissão. Tudo isso me atraiu para fazer essa grande mudança. E existe um ponto polêmico também, que não dá para deixar de falar, que é os cubanos. Gente, eu não tenho nada contra Cuba, não tenho nada contra os cubanos ou contra qualquer médico estrangeiro. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, tá? Não é isso. Qual é o problema dos cubanos virem? O problema de qualquer estrangeiro médico vir para o Brasil tem que fazer a prova do Revalida. E nesse novo edital do Mais Médicos, o médico simplesmente vem, não faz prova nenhuma e entra. Ah, Natália, mas o médico cubano só vai para onde o médico não quer ir. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Tem vários médicos que, assim como eu, prestaram a prova, porque o Médicos pelo Brasil tem prova, tá? É tipo concurso, um processo seletivo. Isso é importante, gente. A gente precisa ter um conhecimento mínimo para prestar assistência ao cuidado, tá? E esse processo seletivo é isso. Não, o médico ele vai entrar no programa, mas ele tem que ter um conhecimento mínimo, ele tem que ter um estudo mínimo, sabe? Porque a gente tá falando de vidas, de cuidado, de saúde. Então, eu fiz uma prova e eu passei nessa prova, fui chamada, tá? Tinha um conhecimento mínimo, fui chamada. Existem vários outros colegas médicos que ainda estão esperando serem chamados também nesse programa. E outro ponto importante que a gente não falou aqui, que é muito relevante, esse incentivo para localidade remota. Por exemplo, eu estou numa área rural e aí eu ganho incentivo por estar aqui. Existe o profissional que vai para uma área indígena, ele ganha um incentivo um pouquinho maior. Esse incentivo é financeiro, tá? É como um bônus por tu ir para uma área mais afastada. Esse incentivo faz até com que a gente, não, eu acho que de repente eu vou para aquela área ali para ganhar um pouquinho mais, né? Enfim, isso é cuidado do cuidado. A gente já viu aqui no canal o que é cuidado do cuidado. É dar mais a quem mais precisa. Então tem essa coisa bem estabelecida, sabe? O médico que vai para a área rural, o médico que vai para a área indígena, dentro do programa Médicos pelo Brasil. O programa Mais Médicos, eu vi que vai ter um incentivo também, mas ainda estou por fora de como será esse incentivo. Então é um ponto que talvez eles tenham até melhorado, mas nem posso falar aqui pra vocês agora, nesse momento, nessa data do vídeo. Vou até procurar saber como é que tá esse incentivo do Mais Médico. Mas enfim, eu trouxe esse vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho, assim como tá a minha experiência aqui. Gente, minha experiência tá maravilhosa. Eu tô adorando, o programa é super organizado, tá? Eu tô amando estar aqui. Inclusive eu e minha família, nós queríamos ficar aqui pro resto da vida. E aí seria bom para mim e para os meus pacientes. Eu já estou criando vínculo com os pacientes daqui da USF que eu estou trabalhando. E, assim, eu vim pensando em ficar, né? E por que pensando em ficar? Para garantir o quê? Vocês que estão aqui acostumados a ver minha aula. Longitudinalidade do cuidado. O médico de família, gente, o ideal é que ele não troque. Que ele vá para a comunidade, né, para um território, e que aquelas pessoas cadastradas naquela unidade tenham um vínculo com ele, para a gente garantir a saúde. Você já viu o vídeo aqui falando sobre os determinantes da saúde. Então, às vezes o paciente chega para mim no primeiro contato e a pressão está descontrolada.
Mas essa pressão está descontrolada porque de repente tem um parente psiquiátrico dentro de casa, ou é cuidador, ou aconteceu alguma coisa ontem. O médico de família, ele consegue identificar isso. Ele consegue identificar condições de trabalho, ele consegue identificar o todo, a integralidade do cuidado, que eu adoro, que eu sou apaixonada. Então, manter essa longitudinalidade, né? Então, o ideal é um plano de carreira para dar estabilidade para o médico ficar, para a gente ter essa longitudinalidade do cuidado e proporcionar a real integralidade, porque a integralidade vem com o tempo, ela precisa de um tempo, tá? A gente tenta fazer o máximo na primeira consulta, mas a gente precisa de algumas consultas para garantir isso. Então é isso, se vocês têm alguma dúvida sobre o programa Médicos pelo Brasil, deixa aqui nos comentários, eu vou falando pra vocês. Se querem ver como é a tutoria e tudo, pode deixar aí também. Doutora, eu quero acompanhar, quero saber como é que tá o programa. Espero muito que o programa continue, que se fortaleça, que mais colegas entrem no programa, que tenham novos editais com novas provas, tá? Espero muito que o programa Mais Médicos entenda esses pontos cruciais que eu falei para vocês aqui, de repente colocar uma prova, exigir o revalida, priorizar o médico brasileiro, ter um plano de carreira. Isso é fundamental para a gente investir e garantir a atenção primária à saúde. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um bate-papo assim, quero escutar vocês também. Se gostou do vídeo, sabe que eu vou fazer aquele pedido, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos que eu vou postar por aqui.